Novas notícias do Flamengo. Tudo sobre Pedro e Dela Cruz. Créditos e agradecimentos na descrição. Bora pro vídeo. Pessoal, muita discussão houve por conta da escolha do Felipe Luiz, especialmente porque deixou de fora o Arrascaeta, né? O De La Cruz, não, veio lá uma nota do Flamengo durante a semana que ele estava sendo preservado, nem ser relacionado. A gente já sabe que o jogador que teve questões físicas no ano passado, tem um certo histórico de lesões, ok. Mas o Arrascaeta o pessoal esperava ver hoje em campo. Ele jogou quarta-feira e muito bem contra a Portuguesa. E aí saiu horas antes do jogo a lista de relacionados, sem o Arrascaeta, sem o Varela, que foi até Montevidéu porque a sua mãe faleceu, né? Nem pôde jogar contra a Portuguesa na quarta-feira por conta disso, e também sem o De La Cruz, que já era previsto. Então não jogou a Arrascaeta, a pergunta passou a ser por que jogou quarta e não jogou hoje? Bem, enfim, foi uma escolha do técnico. E o Felipe Luiz foi perguntado a respeito disso, e ele falou de forma bem categórica. Confira. Sobre o Luiz Araújo, um cara que teve uma lesão seríssima no joelho, está tendo minutos cada vez mais, teve 60 minutos no outro dia. Estamos tentando controlar a carga desses jogadores para eles não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton teve que fazer hoje, o Everton teve que fazer hoje. Inevitavelmente alguns vão ter que fazer, mas o nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão, para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Você vê aí como o Felipe Luiz foi enfático. Ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer, se isso custar o emprego dele, azar. Ou seja, ele está muito preocupado em evitar que os jogadores atuem no Carioca muito bem e depois não tenham o mesmo rendimento físico, atlético, durante a temporada nas competições mais importantes. No ano passado, o Flamengo jogou com tudo o Carioca. Só tinha um Carioca na época, nem Supercopa tinha, como teve agora. E havia também uma situação que a gente não pode ignorar. A antiga gestão, quando contratou o Tite, disse ao técnico do Flamengo, quando começou a temporada 24, olha, a gente tem que ganhar o Carioca. O Fluminense tentava um tricampeonato. Então era importante o Flamengo impedir o tricampeonato, até porque o bicampeonato foi construído em cima do Flamengo, com 2 vitórias do Fluminense em finais, uma delas por 4-1, né, em 23. Então o Tite executou isso à risca. Ganhou, invicto, sofreu só um gol. Sensacional, maravilhoso. Mas isso parece ter custado um pouco o desgaste dos jogadores ao longo da temporada. Não foi a melhor estratégia, né? Eu até sempre tenho dito, o Tite errou por aceitar muitas das sugestões dos antigos dirigentes, quando ele tinha tamanho para falar, não, isso aqui eu não vou fazer, aqui eu vou por outro caminho, enfim. Mas o Felipe quer fazer diferente. E ele foi muito claro. Eu penso, faz sentido, a Arrascaeta poderia jogar contra o Fluminense e não contra a Portuguesa. Mas será que ele quis evitar um jogo mais pegado contra o Fluminense e deixar um jogo mais leve contra a Portuguesa, porque ele quer o Arrascaeta pouco a pouco voltando? Ele não falou isso, uma dedução minha. O jogo contra a Portuguesa é um jogo mais leve. O jogo contra o Fluminense é um jogo de forte marcação, um jogo mais intenso. E talvez ele não queira expor o Arrascaeta nesse momento, esse tipo de jogo. E o que ele falou faz sentido. Dá para ganhar o Carioca mesmo preservando os jogadores. Claro que dá. É possível. É possível, sim. Certo, nada mas é possível. Então, eu entendo, discordo um pouco, mas entendo o Felipe Luiz. Sabe? Também acho que poderia jogar o Arrascaeta nesse jogo e não no outro. Mas, pensando nessa questão do jogo de mais impacto, mais marcação, calor danado, ele não querer. Ele está tratando os jogadores que são mais sensíveis, os 2 uruguaios são, o De La Cruz e o Arrascaeta, são 2 bibelôs, né? Trata com cuidado, não pode deixar quebrar, para ter inteiro na hora H. Aí eu discordo um pouco da escalação do Everton Araújo, acho que o Everton Araújo é um jogador para compor o elenco, para entrar em alguns jogos, o time perde muito com ele, porque ele não tem tanta qualidade do passe, é um jogador mais burocrático. Um garoto, ele é útil, é importante ter um cara assim no elenco, mas talvez começasse com o Alan, talvez buscasse uma outra alternativa, e até garotos da base, como eu citei na minha live depois do jogo, como o Ryan Lucas, que eu acho que é um jogador com mais qualidade e que jogou as primeiras partidas naquele time mal jombrado lá do começo do campeonato, com garotos, com mal treinado, mas que seria interessante vê-lo jogando com o time principal, né? Eu acho que é um jogador que tem passes verticais, acho um jogador interessante, infelizmente, não ter recebido chance, a gente não sabe como ele pode se sair num outro cenário. Houve também as declarações do ex-jogador Neto, do seu programa na TV Bandeirantes, sobre o goleiro Hugo, o Flamengo. Ele criticou o Flamengo, acha que o Flamengo não foi justo com o Hugo, e etc e tal. Falou uma série de coisas, né?
E aí foi perguntado até pelo Gabriel Reis, que é o paparazzo rubro-negro, a respeito disso, né? Também teria falado sobre o jogador do Juninho, né? Aliás, o Flamengo nunca deveria jogar no dia 8 de fevereiro, mas jogou de novo nesse sábado, não deveria nunca, porque é o dia do aniversário da morte dos garotos, né? Um absurdo, né? E ninguém até hoje foi responsabilizado, né? Diga-se de passagem. 6 anos depois, 6 anos, gente, 6 anos. 6 anos. 6 anos. É difícil, né? É difícil, né? São 72 meses. Mas, enfim, e perguntado, né? O Felipe Luiz também falou a respeito das palavras do ex-jogador Neto. Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje de manhã até falei com 2 pais, pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Eu acho que o Felipe foi muito feliz, muito elegante, não atacou o Neto, usou inclusive de um argumento bem interessante. O Neto fala por tanto tempo, né, que acaba de repente errando aqui ou ali. Eu pessoalmente gosto do Neto, me dou muito bem com ele. Todas as vezes que eu tive com o Neto, já tive no programa dele há alguns anos, ele sempre me tratou muito bem. É um cara muito divertido, um cara legal, é uma boa pessoa, mas ele é polêmico e às vezes eu acho que ele se excede um pouco também, tá? Se o Neto me perguntasse, ligasse para mim e falasse: mano, vou falar isso aqui no programa, de Neto, não fale isso. Não fale isso. Por exemplo, ele perguntou se o Flamengo já teve goleiros negros e o Hugo é um goleiro preto e tudo mais. O Flamengo não teria sido legal com ele. Enfim. Informações sobre Pedro de la Cruz e Arrascaeta que eu vou trazer agora. É o seguinte, vamos para as informações? Vamos lá. Arrascaeta, de la Cruz e Pedro. Vou começar com a dupla uruguaia. A dupla que foi a ausência no clássico contra o Fluminense. Muita gente questionando, falando que são jogadores de vidro, que isso não existe, começo de ano. Gente, vai acontecer e, inclusive, esses 2 jogadores eles não vão ser ausências no jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira, mas outros jogadores considerados titulares serão ausências. Isso aí está certo. É o planejamento da comissão técnica do Flamengo. Felipe Luiz avisou na última entrevista coletiva, não vai matar ninguém no Campeonato Carioca e tá certo. Eu repito, você torcedor rubro-negro que ainda não entendeu, Campeonato Carioca é pré-temporada. Isso quer dizer que, para que forçar os jogadores em todos os jogos nesse início de calendário, nesse início de campeonato? Porque o que vale, na verdade não é nem o que vale, né? Vamos lá, o Flamengo vai passar para a próxima fase e aí vai ser campeão, campeão, e premiação que é bom, nada. Mas, diante disso,
Vamos aos fatos. Arrascaeta e De La Cruz treinaram ontem, segunda-feira, normalmente com os demais jogadores, e o técnico Felipe Luiz indicou que esses dois voltam contra o Botafogo nessa quarta-feira. Porém, outros jogadores serão preservados. Vou dar um exemplo. O Felipe Luiz, inclusive, ele, entre aspas, completou o treino de ontem com 10 jogadores da categoria de base. 10. Veneu, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele já está pensando em quem ele vai poupar no jogo dessa quarta-feira contra o Botafogo, e aí ele vai girar o elenco para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que, para quem não sabe, mudou de horário, seria 4h30 da tarde, passou para 9h45 da noite. Então esses dois jogadores estão de volta. Vocês que reclamaram, pois é, vão poder ver os dois uruguaios em campo. Óbvio que com Arrascaeta e De La Cruz no meio de campo, tende a ser uma partida melhor do Flamengo. Estamos falando de dois jogadores de altíssimo nível. Mas acho que nem se os dois estivessem em campo contra o Fluminense, a partida seria melhor. Mas fica aí a informação para vocês, que eu considero muito boa para quem vai ao Maracanã, acompanhar esse Flamengo e Botafogo, jogo 9h30 da noite no Maracanã, repito. Vamos agora para o próximo assunto, que é sobre Pedro. Pedro, gente, apurando ontem, conversando ontem com pessoas do Flamengo, aí dei uma sondada sobre o Pedro. Está muito bem na recuperação. Não é garantia, mas existe sim uma chance de o Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no finalzinho e no começo de abril. Então, de fato, ele está indo muito bem, não será surpresa se isso acontecer. Lembrando que a ideia é justamente essa, que ele esteja à disposição no início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser antecipado esse ano por conta do calendário enxuto do futebol brasileiro, Super Mundial. Durante o Super Mundial, o calendário do futebol brasileiro vai parar para disputar o Super Mundial. Então, pessoal, fica aí a informação sobre Pedro, para quem anda me perguntando. Ontem, conversando com pessoas do Flamengo, e me relataram que a recuperação está indo muito bem e que existe sim a chance de Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no fim do mês, e no comecinho de abril. Eu acho que seria um baita reforço caseiro para o Flamengo. Lembrando que recentemente o Felipe Luiz, em uma entrevista, falou que com Pedro à disposição ele vai ter que pensar numa forma do Pedro jogar. Ele não vai variar, pensar jogo, se vai... Não, ele garantiu que com o Pedro à disposição, ele precisa pensar uma maneira para o time render com o Pedro em campo. E eu acho que ele está certo, tá? Acho que ele está extremamente certo em relação a isso, porque é o Pedro, gente. Estamos falando do melhor centroavante do futebol sul-americano, pelo menos na minha concepção.